queria perguntar para vocês como foi isso, se vocês já iniciaram um relacionamento empreendendo juntos ou se foi só depois de um momento, de alguns anos. Como foi essa história, Nath? Foi a vida como empreendedor juntos, ela veio depois que a gente ficou junto de fato, né? Em 2020. Mas já estavam alguns anos juntos? Ou foi logo? Não, foi logo. A gente se conheceu em 2019 mesmo, teve um caso, um lance. E os babados quentes aí. Não, e a gente Inédito. acabou se afastando um ano. Isso é inédito, hein? Muito. A gente se afastou um tempo, porque não era o momento da gente ficar junto. Eu estava super focada no meu trabalho. E ele também, na vida dele, na verdade, ele queria casar e eu não queria. Aí a gente ficou Vocês viram, né? Eu tava super focado na carreira, ele também, né? Não, ou melhor, né? Ele queria casar, talvez eu não queria, então a gente ficou separado. Eu ainda estava traumatizada, eu tinha me divorciado há pouco tempo, então eu não estava pensando em relacionamento. E ele já veio no tipo, quero casar. Quero construir uma família. E eu trabalhando, eu tinha acabado de conquistar a minha independência financeira ali trabalhando, eu já estava sentindo o gosto. O gosto. Falei, não, Vem ainda esse cara não. agora que casa comigo, pô, peraí. Aí a gente ficou um ano sem praticamente se falar, né? E aí a gente se reencontrou em 2020. E eu engravidei no final de 2020, 2021, vai. E aí ele já estava me ajudando, porque ele é advogado, super inteligente. Eu falo... Ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Eu concordo. E eu já pedia conselhos para ele, né, na empresa. Ele estava vendo que eu estava tipo com muito trabalho, super cansada, estressada, que tinha que fazer tudo, dar conta de tudo, e estava crescendo a empresa. E aí ele meio que ficou sentido. Eu falei, eu tô grávida agora. Eu lembro que foi janeiro de 2021, né? Falei, tô grávida, tem muita coisa, eu preciso de ajuda. Eu preciso que você venha trabalhar comigo, venha assumir a empresa comigo, querendo ou não, a empresa da família. Exatamente. Não adianta eu ficar aqui correndo, tal, sozinha, e você lá na sua vidinha, chega no escritório, advogado, tal, falava, amor, horário pra ir vamos embora. lá lidar com o colaborador, pra você ver Fazer tudo, gestão. fazer gestão. Eu fiz a mesma coisa aqui, ó. Exato. E advogada também, tirei e vale bem pra cá. Tirei, falei, não, vamos lá, construir juntos um negócio que é da família, querendo ou não, né? Eu falei, não faz sentido eu ficar aqui 24 horas ligada. Aí ele ficou comovido. Acreditou, porque é importante também, né? Hoje eu falo que empreender em casal porque ele veio depois. Então, mesmo assim, ele teve que acreditar no sonho. Para ele foi difícil, eu entendo hoje. Tipo, tenho aqui minha profissão, sou sócio de um super escritório, e agora ela tá me chamando para entrar no negócio de beleza. Nossa, uma mudança radical, hein, Felipe? Não, imagino que passou Imagina na a cabeça, dele. né? Sim. Exatamente. Que isso que E eu acho que ninguém apoiou, né? E assim, o mais impressionante dessa história é assim, nós somos feitos de momentos improváveis. Isso é um ponto pacífico, tá? Que legal. A gente é feito de momentos improváveis. Mas esse em especial, ele é muito intrigante pelo seguinte, que quando ela chegou e falou, porque ela tá falando, né, não, porque aí eu fui falar para ele, foi sentido, não foi bem assim. Foi falar, ela chegou para mim e ela... falou o seguinte, olha, eu não aguento mais carregar esse fardo sozinha. O pau de macarrão tava na mão, Então, não? assim, praticamente. Não, o pau de macarrão não tava na mão, mas a Bela tava na barriga, entendeu? Então, assim, e ela falou o seguinte, eu não aguento mais. Então, assim, ou você tá dentro desse negócio comigo de verdade e o negócio inclui família, trabalho, absolutamente tudo, ou você tá dentro do barco ou você tá fora do barco. Tá junto em tudo, né? Não só no amor, no relacionamento. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, eu casei com ela por isso, não foi? Eu escolhi ela por isso. Lá atrás, né? Por que eu me casei com a Natália? Por conta da determinação dela, por conta da história, por conta de tudo que ela me ensinava, da lacuna que ela preenchia em mim, da determinação, da ousadia. Agora eu vou lutar contra o motivo que me fez estar com ela? Impossível, né? E aí foi quando eu falei, óbvio, bora, vamos fazer isso. Conta comigo, tal. Não foi bem assim também. Não. Dentro de mim vendo? tinha um medo do caramba, porque ninguém apoiava. Não, ninguém apoiava. Ninguém apoiava. Imagino, todo mundo né? achava que eu era louco. Até porque você era dono de um grande escritório, é um advogado renomado, uma Tava carreira bem, construída, tava bem, né? E o ponto aqui é o seguinte, para vocês terem uma ideia, praticamente todas as minhas amizades da advocacia eu não tenho mais hoje.
Porque além enfim, dessa saída desse movimento, né? Enfim, já escutei muito. Você saiu do escritório para ir para a sobrancelha? Foi. Escutei bastante isso. E eu falava, sim. E a partir disso, eu percebi, na verdade, quem era meu amigo, cara. Essas horas que a gente Cara, vê, real. E é impressionante, Já passei cara. por O isso. seu amigo, ele pode até discordar de você. Mas a hora que ele vê que você tem uma decisão firme e Fala, que você "Tô está junto". determinado, Vai ele te vai apoiar, falar, né? ok, bora. Exatamente. Os outros, eles veem a mesma decisão, eles veem que você está determinado, e no lugar de falar bora, igual os amigos fazem, eles fazem umas piadinhas. Ah, mas... Ali nossa, você vai separa trabalhar com sobrancelha agora? o não sei joio quê, do trigo, né? Exatamente. Essa é a... É assim. E aí, nesse momento, eu vi claramente, cara. Claramente quem era meu amigo e quem simplesmente estava vivendo no paralelo ali junto com a minha história, entendeu? Sabe aquela Amizade pessoa que vive sazonal. no paralelo? É, amizade sazonal. É, Boa, que gostei disso. de tempos em tempos Mas você é tem isso. amigos. Que aí... E hoje eles batem nas costas e falam, pô, E hoje tem acreditei em nenhum. você, hein? Não, mas hoje eu não deixo eles baterem nas minhas costas. Não, Eles não hoje nem chegam tão existe. perto para isso. Então, assim, e isso é bem importante porque muitas vezes a gente acha que, cara, as pessoas constroem essas trajetórias, tá? Ah, eu vou crescer porque eu vou mostrar para essas pessoas o quanto que eu sou bom para elas baterem e darem um tapinha nas minhas costas para Não é sem intenção. bobagem. Você Não, pode Isso aí acaba travando se você, a gente, né? exato, Se você pensar porque nisso. aí o motivo ele fica dúbio, ele fica ambíguo, sabe? Você Aí fala, não. pô, eu tô fazendo isso pelo meu propósito, ou eu tô fazendo isso Pra com provar Pra pra alguém. provar, um raciocínio de vingança, É, entendeu? aí não é legal. Mas enfim, e aí quando Mas dá um gostinho também. sim. Dá, lógico que Faz dá. parte. É claro. Não precisa fazer, mas lá na frente você fala, não, Claro, não, lógico. Tá aqui, ó. Claro. Mas assim, não precisa ser o tapinha nas costas, porque aí tá muito perto. Exato. Pode ser um tchauzinho, né? É. Pode ser um. Na verdade, nem gasta mais energia com isso. É, não dá tempo. não. pensa, né? Não Nem dá tempo. pensa. É verdade. Não, a gente não dá. pensa, mas eu tô falando assim, quando tem ponto de contato, melhor que seja um ponto de contato que não esteja tão próximo assim, né? E foi uma sábia decisão, né, Felipe? Ah, cara, eu sempre falo que eu achava que eu tinha um propósito de vida, eu fiz toda a cartilha para esse propósito de vida ser ratificado, e quando eu cheguei lá no lugar onde era necessário... Você sabe quando você está escalando uma montanha, você chega no topo, você fala, vou fincar a bandeira, vou ter a sensação de que cheguei lá? Eu não tinha chegado. E aí? Aí eu olhei para os lados assim, eu falei, mas tem alguma coisa errada, né? Era incompleto, né? Exatamente, era incompleto, mesmo no topo daquilo que eu achava que era o meu propósito. E aí foi quando eu percebi que, na verdade, aquilo não era tanto o meu propósito assim. Eu fui condicionado a vida toda a pensar que aquilo era o meu propósito. Eu não te conheci antes, mas olhando para vocês hoje, eu tenho certeza que hoje você está realizado. Sim, tenho certeza. não. Só Não, hoje de ele tá- 10 minutos de conversa com você, eu tenho Não, dá certeza pra absoluta. ver. Sim, Não, e eu acompanhei essa o trajetória olho brilha, dele. né? O olho Sim. brilha. Sim. E eu sempre falo isso. A Nath, ela foi a responsável por tirar aquele cabresto, né? Aquela coisa de ir no reto. Então, eu sempre falo isso. Eu não tenho absolutamente nenhuma vaidade em relação a isso. Porque se não fosse a Natália, eu provavelmente estaria tentando encontrar o meu propósito ainda no lugar errado. Insistindo lá. Sabe? Falando, não, agora então deve ser alguma outra coisa. Eu tenho que fechar um caso novo, eu tenho que participar de uma recuperação judicial nova, eu tenho que fazer um processo maior. Sabe? E até então tava bom, né? Se for para pensar, Sim, você tava... total. Você não sabia que tinha ainda esse outro lado, doido. Porque da na vida. verdade, cara, o exemplo que eu dou é o seguinte. Quando você tem uma arena, né? Você tá naquela arena lá, você tem alguns lugares para você estar dentro daquela arena. Você pode estar na plateia assistindo, você pode estar lá no meio da arena vivendo a luta, não é isso? E eu sentia que como advogado, geralmente eu ficava assistindo. Arquibancada. Ou, na arquibancada, ou eu ficava ali sendo o cara dos bastidores só dando pitaco em uma coisa que eu não estava vivenciando realmente, entendeu? Ah, não, sabe, levanta a guarda, não toma essa espadada, como assim? Não sei o que, entendeu? Já estava confortável, Exatamente, né? exatamente. Aí quando eu entrei dentro da arena, aí eu percebi que o negócio era mais embaixo. Virar Porque quando você é protagonista, né? advogado e vai aconselhar, não, não faz isso, tá aqui, tá aqui a minha opinião jurídica sobre isso, tá. Cara, Parecer. quando você tá lá,
Você olha para o parecer. Hoje eu sei como as pessoas olhavam as minhas opiniões jurídicas. Eu nunca soube isso. Eu nunca tive essa sensação. Hoje eu sei. Hoje eu olho, às vezes, para uma opinião jurídica e eu falo assim, cara, eu sei que isso é o... Mas eu vou ter que ser um pouco mais ousado. Tem vezes que é assim. E isso é entrar na arena para sangrar. E eu nunca entraria na arena para sangrar se não fosse a Natália. Talvez eu estivesse até hoje na arquibancada. Entendeu? Então, assim, e isso foi muito importante para que a gente tivesse essa consciência de que muitas vezes a gente acha que a gente está no caminho certo, a gente acha que a gente está no nosso propósito, a gente acha muitas vezes que a gente tem que ficar naquele caminho e tal, Sim. mas isso é tudo uma ilusão. Uma ilusão ou uma história que colocaram na sua cabeça, ou que você foi criado para aquilo, entendeu? Você não conheceu o novo ainda. Às vezes você nem teve oportunidade de conhecer uma coisa diferente. E comigo foi exatamente assim.